Questãozinha aqui sobre infrações e penalidades, as tão temidas infrações e penalidades, hein? Bora analisar? Quando o condutor realiza ultrapassagem em local sinalizado com linhas amarelas contínuas, amarelas eu sei que o fluxo vai e o fluxo vem, porque linhas amarelas significa que é mão dupla. Contínuas, então veja bem, está no plural, ó, contínuas, são duas linhas, duas, aquelas duas linhas que vêm no centro da pista, né? Ambas amarelas, ou seja, vai e vem veículos, e contínuas. Qual é a penalidade aplicável? Bom, fica óbvio que nesse trecho não pode ultrapassar, em nenhum dos sentidos, né? Nem quem está subindo, nem quem está descendo, porque tanto a linha de um lado quanto do outro, elas são contínuas. Linha contínua não permite ultrapassar. E o condutor fez essa ultrapassagem. Qual é a infração? Qual é a penalidade aplicável? Está falando multa vezes 5, multa vezes 3, multa vezes 10 ou multa. Que é o que vai dar a multa, nós já sabemos, né? A grande dificuldade aqui é saber qual o fator agravante, se é que tem fator agravante. Pode ser simplesmente uma multa normal, ou pode ser uma multa vezes 3, uma multa vezes 5, ou vezes 10. E aí, professor, como é que faz para saber? Não tem macete. Aqui não tem jeito. Aqui é decorar mesmo. É claro que são mais de 500 condutas infracionais previstas pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, então decorar todas é inviável. Eu nem recomendo. Eu não sei todas. Sei várias. Todas não. Mas não recomendo você nem tentar. Você não vai conseguir, certamente, não desfazendo da sua capacidade, mas é porque você vai demandar muito tempo e massa encefálica aqui, neurônios, para guardar algo que talvez nem venha cair na sua prova. Cai uma ou duas questões, acho que vale mais o chute. Então eu prefiro, quando eu estou dando aula sobre isso, mostrar para você quais são aquelas mais comuns. E ultrapassagem é um tipo de infração comum, tá? Nesse caso é multa vezes 5. Ultrapassar em linha contínua é gravíssima vezes 5. Assim como ultrapassar também pelo acostamento, tá? Assim como ultrapassar também dentro de cruzamentos. Ultrapassagens assim são gravíssimas vezes 5. Questões sobre infrações e penalidades. O condutor que transitar em velocidade inferior à metade da máxima. Esse lance aqui de velocidade inferior à metade da máxima, porque normalmente o pessoal conhece o exceder a velocidade, transitar em velocidade maior que a máxima, né? Agora inferior à metade da máxima. Pois é, porque a metade da velocidade máxima é considerada uma velocidade regular, de maneira que você não venha prejudicar o fluxo de veículos. Então, se você fica andando muito devagar, prejudicando o fluxo de veículos, que é o que está aqui, está prejudicando o trânsito, a fluidez do trânsito. Isso é infração de trânsito. E a infração de trânsito média, tá? Anote isso aí. Bora ver lá então. O condutor que transitar a velocidade inferior à metade da máxima, prejudicando o fluxo, poderá ser punido com multa, aqui não tem multa. Bom, essa aqui eu já elimino, porque se há uma infração, há uma multa. Então eu já eliminei, aqui só fala de recolhimento da CNH. Cadê a multa? Não tem. Então multa. Aqui está só a multa, aqui está multa e retenção, aqui multa e remoção. Essas medidas administrativas aqui, retenção e remoção, elas ocorrem com o objetivo de regularizar um problema. Imagina, qual que é o problema? Está transitando em velocidade inferior à metade da máxima. Aí o agente de trânsito abordou ali, e não vou nem dizer o agente de trânsito, mas é só se ele estiver usando ali um dispositivo portátil de fiscalização, aí é possível. Então ele ali com um dispositivo portátil, aquele radarzinho, né, igual um revólver, percebe que está na velocidade inferior à metade da máxima, prejudicando o fluxo, não andou no cantinho. Se estiver andando no cantinho, não tem problema não. Mas estava lá na faixa central, atrapalhando, que filão atrás, não dava passagem. Ele vai te abordar, vai fazer a autuação, que vai virar uma multa média, mas ele vai aplicar a retenção do veículo. Seu veículo está retido até que a gente resolva esse problema. Como assim? Parou o veículo. Falou que tem velocidade inferior à metade da máxima, só toca a sua viagem, mas agora ou você desenvolve mais velocidade ou você chega para o canto para não atrapalhar o trânsito. Não tem como reter o veículo. A gente retém o veículo quando tem uma seta queimada, um problema que precisa ser regularizado. O passageiro sem cinto, tem que botar o cinto para continuar. A remoção ainda vai mais além. É quando há um problema e não dá para resolver no local. Então, não vou ter que chamar o guincho, levar esse carro para o pátio, aí depois você vê o que você faz para resolver, né? Então não é o caso. Aqui estava em velocidade inferior à metade da máxima, parou, autuou, que vai virar uma multa, mas vai embora, segue viagem sem continuar ou sem persistir aqui na infração. Então não cabe medidas administrativas nesse caso.
Imagine que o veículo estivesse estacionado em frente a uma garagem. Aí sim, seria a multa e a remoção. Tem que chamar alguém tirar o carro dali. Porque só multar não vai resolver. O problema não vai estar 100% resolvido, entendeu? O carro vai continuar na frente da garagem? Não pode. Então, nesse caso aqui, é só multa mesmo e uma multa média, tá? Já anota aí. Questão sobre infrações e penalidades que diz: o condutor que ultrapassar pela contramão outro veículo nos cruzamentos poderá ter como penalidade. Eu sei que talvez você possa estar estranhando ultrapassar pela contramão. Poxa, mas como assim? Ultrapassar sempre vai ser pela contramão? Não, nem sempre. Às vezes você está numa pista com várias faixas de trânsito, todas no mesmo sentido. Você joga para a esquerda, avança à frente do veículo, retorna à faixa de origem e você não está na contramão, porque todas as faixas estão na mesma direção. Isso aqui é irrelevante para a análise da questão. Entrou mais para confundir mesmo você, tá? Então não caia nessa não. Ultrapassou em cruzamento ou dentro de áreas de interseção, dentro de cruzamentos, ele poderá ter como penalidade. Por que aqui está como poderá? Porque às vezes a pessoa faz a ultrapassagem dentro do cruzamento e não é multada. O policial não viu, quem estava fiscalizando o trânsito não viu, ou nem estava ali, né? Então se ele vir e quiser autuar, e quiser não, né? Se ele ver, ele tem que autuar. Aí ele poderá sim ter como penalidade o quê? Multa, 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 multa. Por que eu estou grifando multa? Porque a multa sempre vai acontecer, tá? A primeira coisa que eu vejo é a multa. Aqui fala multa gravíssima vezes 5, aqui multa e suspensão do direito de dirigir, deixa eu destacar isso aqui. Aqui fala multa e retenção do veículo, e aqui fala multa e remoção do veículo. Ultrapassar dentro de cruzamento. A ultrapassagem em faixa contínua, linha contínua, né? Marca longitudinal contínua, no acostamento ou dentro de cruzamento é gravíssima vezes 5. Decore isso aí, isso é uma infração muito comum. Multa e suspensão. Não é o tipo de infração que dá suspensão. Não dá, tá? Nesse caso que não dá suspensão. Retenção e remoção não vai dar mesmo, porque retenção e remoção é quando há alguma coisa que precisa ser regularizada. Por exemplo, uma seta queimada, um pneu careca, condutor sem cinto, sem óculos, sem documento de porte obrigatório, talvez que não saia daqui até se resolver o problema. É retenção. E se porventura for algo que não dá para resolver ali, ainda pode acontecer a remoção. Por exemplo, para-brisa trincado de maneira que ofereça risco. O policial não vai deixar sair dele dirigindo com aquele para-brisa todo quebrado. Um trincadinho, às vezes ele até deixa. Né? Outro caso, o que vai dar remoção? Veículo estacionado em local que não pode e o condutor não está ali, em frente a uma garagem, em ponto de ônibus, está lá estacionado em local indevido, de forma irregular. Vai dar o guincho. Não é o caso. Aqui está ultrapassando pela contramão, não tem nada a corrigir. Multou, pronto, está resolvido. Letra A, multa gravíssima vezes 5, é decorar mesmo, não tem macete não. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questões sobre mecânica. Quando o motor do veículo apresenta falha, engasgando, imagina você conduzindo o veículo e fica engasgando, que negócio ali, perdendo o rendimento, a principal suspeita é de quê, hein? Principal suspeita que vem na cabeça da gente é que haja um problema no sistema de alimentação. Olha, e realmente, tá? Quando começa a dar problema no sistema de alimentação, às vezes um bico sujo ou coisa do tipo, o combustível não chega ou chega em proporções inadequadas lá dentro da câmara de combustão e ele fica falhando. Outros, o sistema elétrico também, por exemplo, se tiver velas de ignição sujas ou não funcionando, uma ou duas velas não funcionando, ele também vai ficar falhando. Então há essa suspeita também de que seja problema elétrico, mas a principal, veja bem a questão que traz, a principal suspeita quando há falha perdendo rendimento é problema de alimentação, é combustível que não está chegando direitinho lá dentro do motor para ser queimado, tá? Então a resposta é essa. Letra B, que as câmaras de combustão, ou seja, os cilindros do motor sejam sujas. Sujas de que maneira? Porque essas câmaras sempre vão estar sujas lá dentro, né? Sempre cai ali dentro aquele resíduo de combustível vai sendo queimado, fica aquele resíduo lá dentro, está sujo, mas não chega a prejudicar o funcionamento, depende do que sujeira é essa, que proporção, mas também não teria interferência direta aqui em falha do motor, não. Que os pneus estejam descalibrados? Absolutamente isso aqui não vai apresentar falha, motor engasgando porque o pneu está descalibrado. Que esteja faltando óleo no motor? Também não é o caso. Aqui, se o motor chegar a apresentar um problema
de funcionamento por falta de lubrificação e não vai engasgar, não. Ele vai parar, ele vai travar e o motor vai bau, né? Então, letra A aí, problema de falha, motor engasgando, tal, é o sistema de alimentação, combustível não está chegando lá legalzinho. Questões sobre normas de circulação. Quando o pedestre estiver atravessando a via em que o veículo for entrar, veja bem, o veículo quer entrar ali, ele está vindo aqui, deu certo para a direita, quer entrar ali. Só que tem um pedestre atravessando. O que o condutor deve fazer nesse caso? Aguardar a travessia do pedestre para depois realizar a manobra? Essa é a resposta que certamente será certa, né? Primeiro a gente espera. E o curioso é que tem muito motorista que fica bravo com o pedestre. Não está vendo eu dando seta que eu vou entrar? Como é que você entra atravessando? Espera aí. O Código de Trânsito fala que quando você for mudar de direção, você deve ceder passagem a ciclistas e pedestres que estejam atravessando ali aquela via onde você quer entrar, tá? Então, ó, condutor, se liga aí, hein? Certamente vai ser essa a resposta. Ele deve, então, entrar com velocidade reduzida. Olha, devagar ou rápido, se tem gente atravessando, ele vai passar por cima dessa pessoa, não tem como. Às vezes não precisa nem parar totalmente, diminui bem antes, o pedestre acaba atravessando, às vezes até vai, mas não quer dizer que sempre que esse reduzir a velocidade que vai resolver, não, tá? Eu colocaria aqui um certo pela metade, tá? E como a de cima não tem certo pela metade, entre a de cima e a de baixo, eu elimino a de baixo e fico com a de cima. Eu estou com a letra A ainda. E você, também tá? Desistir da manobra. Não tem alguém atravessando, então não vou entrar. Vou desistir da manobra. Absolutamente não, né, gente? Só esperar o pedestre atravessar, depois você entra. Ou deve sinalizar a sua intenção para ter preferência de passagem. Então quer dizer que você deu seta, a preferência é sua e o pedestre que espere. Não. Você tem que sinalizar sim. Mas isso não te dá preferência sobre o pedestre, não, tá? Tá fora. A resposta realmente, letra A. Aí. Questões sobre infrações e penalidades, que diz, quando o proprietário permite que pessoas não habilitadas dirijam seu veículo, gerando perigo de dano, e aqui está falando perigo e dano, é um D aqui. Ele, proprietário, comete infração e crime de trânsito? Hein? Pensa bem, você é proprietário de um veículo e deixou uma pessoa que não tem habilitação dirigir. Vai dar multa? A infração gera multa, né? É crime, você vai ter que parar lá no fórum para responder por esse crime. Se você acha que são as duas coisas, marca a letra A. Ele comete apenas a infração de trânsito, aí vai dar só a multa. Olha, tá vendo esse apenas aqui? Quem estuda com a gente sabe que isso aqui é uma casca de banana. E quando há uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Tá? Então, se você tem aí a intenção de marcar essa alternativa como resposta certa aí da questão, saiba que você tem apenas 10% de chance de acertar e 90% de errar. Vai nela? Pois é. Comete crime, mas não infração de trânsito. Então aqui está dizendo que o cara que empresta o veículo para alguém que não tem habilitação, ele comete um crime, vai ter que parar lá no fórum para responder por isso. Mas infração de trânsito não, ele não vai ser multado por isso não. Claro que não faz sentido, né? Como é que ele vai ter uma punição mais severa, que é responder por crime, e não vai sofrer a multa de trânsito, que é relacionada à infração? Não faz sentido essa aqui, não. Ou ele não comete infração nem crime, pois a responsabilidade nesse caso é exclusiva do motorista. Olha, existe a punição para quem está conduzindo o veículo. Punição para ele, entre aspas, né? Porque ele vai ser autuado por conduzir o veículo sem habilitação, mas como ele não tem habilitação, não vai registrar pontuação nenhuma para ele no RENASH dele, no registro condutor dele, no registro de habilitação, né? Então a punição direta para ele acaba não acontecendo. E como o valor da multa sempre fica vinculado ao veículo, acaba o proprietário que toma essa tinta, né? Não tem jeito. Então essa multa por dirigir sem habilitação, fica vinculado ao veículo, o proprietário que dança com ela. Se depois ele resolve lá depois, pessoalmente lá, com quem ele emprestou o veículo, né? Agora, para ele, proprietário, tem outra multa. Tem outra, são duas multas. Uma pelo dirigir sem habilitação e outra por emprestar o veículo para alguém que não tem habilitação. São duas infrações. E é crime também. Então não é só o motorista que responde, não. O condutor também, tá? Então esse aqui está fora. E a resposta é a letra A. Ele responde por infração, ele vai ser multado duas vezes, uma porque o condutor estava dirigindo sem habilitação e outra porque ele emprestou o veículo para essa pessoa sem habilitação. E vai responder pelo crime, tá? Essa infração aqui é gravíssima vezes 3. Todas duas, tanto o conduzir sem habilitação quanto o emprestar.
E esse crime aqui ele dá de 6 meses a 12 meses, ou 6 meses a 1 ano de detenção. Não fica preso, é crime de pequeno potencial ofensivo, você comparece ao fórum e se é convertido em pena restritiva de liberdade, normalmente multa judiciária. Você paga ali um valor e pronto, extingue o processo e está resolvido. Não é nem que extingue o processo, né? Não tem a punição da detenção de 6 meses a 1 ano. Você acaba sendo punido com a multa judiciária que vem substituir essa pena de detenção. Ok? Então, em letra A é a resposta. Emprestar veículo que não tem habilitação é rolo, não entra nessa não. Mais um sobre infrações e penalidades. O veículo que ficar imobilizado na via por falta de combustível será sujeito a quê, hein? Multa apenas. Mas o que vai dar multa? Multa. A gente sabe. Tem que dar multa. Se existe uma conduta infracional, tem que dar multa. Aqui está falando retenção, mas não fala da multa. Ó. Então, já elimino. Aqui está falando remoção, mas não fala da multa. Ó. Já elimino. E ainda tem as famosas cascas de banana, né, que eu estou encontrando aqui. Ó. Quando tem a casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser falsa. Então, isso aqui ainda reforça o meu entendimento. Porque se não tem a multa, como é que vai dar retenção e não vai multar? Não tem como. Como é que vai dar remoção e não vai multar? Não tem como. Aqui é a mesma coisa, casca de banana e tal. Já eliminei a B e a D por 2 motivos. Primeiro, porque tem casca de banana e segundo, porque não tem a multa. Cadê a multa? Né? E agora sobrou a A e a C. Entre A e a C, em qual que eu vou? Bom, aqui tem casca de banana também, professor. Aí, ó. Então pronto, 90% de chance dessa aqui ser falsa. Elimino ela e fico com a C. Multa e remoção ou guincho do veículo. Deixou o veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível, está prejudicando o fluxo, multa e guincho, ou seja, multa e remoção. Letra C a resposta. Questões sobre normas de circulação. Quando por motivo de força maior, isso não aconteceu por voluntariedade do condutor, ele não quis que o veículo ficasse ali. Por um motivo de força maior, uma pane mecânica, um defeito, alguma coisa. Então, por um motivo de força maior, um veículo estiver impedido de ser removido da pista de rolamento. A pista de rolamento é onde os veículos estão circulando, ou mesmo no acostamento. O seu condutor deverá colocar o triângulo de segurança, que é aquele dispositivo de sinalização que o veículo tem que ter, o automóvel, né? A motocicleta não tem, a uma distância segura, ok, observando-se o mínimo de 30 metros. É 30 metros mesmo a distância mínima? Você ficou em dúvida sobre isso aqui, não ficou? Mas que tem que ser uma distância segura, você não ficou em dúvida. Aqui você ficou em ok. Aqui ok, a segunda parte aqui da alternativa, da opção aqui, você ficou em dúvida. Então deixa ela aqui, depois a gente volta nela. A 1 metro de distância do veículo, a 1 metro, a gente vai colocar o triângulo de segurança a 1 metro, um passo. Desnecessário. Quem vê o triângulo já está vendo o veículo. Não adianta nada. Qual que é a eficácia desse triângulo ali? Nenhuma, zero. Está errado. Isso aqui não faz o menor sentido. Vou colocar o triângulo sobre o veículo, acima do capô, do teto. Piorou, né? Se a 1 metro já não estava resolvendo, sobre o veículo, esquece. Ao lado do veículo, mesma coisa, não dá, ó, não é sobre, né? A resposta é a letra A. O mínimo de distância que você tem que colocar o triângulo de segurança para sinalizar que o veículo está imobilizado na pista ou no acostamento, por um motivo de força maior, né, o guincho ainda não chegou e tal, é 30 metros. Essa é a distância mínima, tá? Você pode colocar a distância maior. Normalmente, para não colocar o triângulo muito longe, o pessoal põe ele ali a 30 metros e complementa em espaço maior, né? Aí estendendo aí para 50 metros, 100 metros, com galhos e arbustos, ok? Não é isso que você vê aí no trânsito? Então pronto, letra A aí a resposta. Questões sobre direção defensiva. Quando um sinistro é acidente de trânsito, tá? Quando um sinistro ocorre em razão da má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor foi imperito, ou seja, faltou perícia, faltou habilidade para ele dirigir, e então o acidente aconteceu? Não foi falta de braço, de perna ali, de habilidade, não é. Aqui foi má conservação, então não é. Ele foi imprudente, eu sei que muitos de vocês teriam ido por essa aqui, imprudente, mas não é. A imprudência é quando não há problema com as circunstâncias, mas as ações do condutor fazem que a condução do veículo fique perigosa. Por exemplo, tem nada de errado com o veículo, não tem nada de errado com a pista, com o trânsito, o tempo está bom, seco, sol, pista seca, tudo direitinho,
mas o condutor está em excesso de velocidade. Veja bem, aí uma ação do condutor é que está fazendo a circunstância ficar perigosa. Né? Aí seria imprudência. Então, a imprudência está relacionada à ação do condutor. Agora, o negligente está relacionado a uma condição insegura. Condição insegura. E o condutor negligenciou, ignorou. Por exemplo, está chovendo e ele não estava em excesso de velocidade, mas também não reduziu a velocidade ao ponto de dirigir com segurança na chuva. Ou os pneus do carro estavam carecas e mesmo assim ele pensou, eu vou devagarinho aí, não tem perigo. Veja bem, ele está devagar, ele não está correndo. Não foi a ação que fez a situação ficar perigosa. Foi o estado de má conservação do veículo, os pneus carecas. Então, condição insegura é tempo, é a pista, é o veículo. Quando essa condição insegura é ignorada pelo condutor, a gente chama de negligência. Agora, quando não tem nada errado com as condições do veículo, da pista, do tempo, e são as ações do condutor que fazem aquilo ficar perigoso, aí é imprudência. Quando não é nem condição nem ação, é falta de habilidade mesmo, aí é imperícia. O cara foi imperito. E na letra D fala que ele foi eficiente. Obviamente que não, né, gente? Claro que ele não foi eficiente. Então aqui não é B, tá? A B é para ação. O problema aqui foi estado de má conservação, ele ignorou, então ele foi negligente. Letra C. Isso é chatinho, tá? Se você ainda tem dúvida, não fique preso só à análise da questão aqui. Não vai lá na aula de direção defensiva, onde eu falo sobre isso, e lá eu dou exemplos do que é imperícia, imprudência e negligência. Esse falta de eficiência aqui nem existe lá. Questões sobre normas de circulação. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, conseguiu imaginar? Tem um canteiro central, do lado de lá tem uma pista com várias faixas vindo, e do lado de cá tem outra pista com várias faixas indo, 3, 4 faixas, todo mundo indo na mesma direção. Ficarão as da esquerda, não diria nem que sejam as da esquerda, é a da esquerda, né? A faixa da esquerda, destinada à ultrapassagem ou deslocamento de veículo em maior velocidade. É exatamente isso. A faixa mais à esquerda, está todo mundo indo na mesma direção, a faixa mais à esquerda é para ultrapassar, você ultrapassa pela esquerda. E é o deslocamento do veículo em maior velocidade. Quer andar mais rápido? Anda à esquerda. Quer andar mais devagar? Anda mais à direita. Essa é a regra. Seria essa a resposta, então. Aos veículos lentos, não é. Lento à direita, rápido à esquerda. Nós estamos falando aqui da faixa da esquerda. Então está errado. Deixa eu arriscar aqui. Aí. Ao deslocamento para a margem da esquerda da via, com a devida antecipação, não. É óbvio que se você pretende sair da via pela esquerda, você vai usar a faixa da esquerda, mas não é isso que o código fala desse. Quando aparece esse texto aqui, que isso aqui foi copiado lá do código. Quando a pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficarão as da esquerda. Já posso saber. É essa a resposta aqui. Ele só foi lá no código, copiou esse artigo, parou ele aqui, onde vem os 3 pontinhos, e daqui para frente ele jogou na alternativa. Isso aqui é a continuidade disso aqui. O que está na letra A é continuidade do que está aqui. Se você pegar isso aqui e colocar no lugar desses 3 pontinhos e ler, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficarão os da esquerda destinados à ultrapassagem e ao deslocamento do veículo com maior velocidade, é exatamente do jeito que está escrito no código. Foi Ctrl+C, Ctrl+V. Letra C, o deslocamento para a margem da esquerda da via, quando a via, já falei, né? Aos veículos que forem seguir em frente. Não. Até pode, quem está seguindo em frente até pode usar a faixa da esquerda. Mas não é destinada. Lembra que eu falei que isso aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V lá do código? Não é. Letra D é a mesma resposta.